fundiária ou outras, se vocês tiverem, a gente vai tentar responder ao máximo aí para sanar todas ainda hoje, né? A gente fez uma apresentação voltada para o Congeapa, então voltada para o município de Campinas. A linha passa pelo município de Campinas e Valinhos, mas a gente fez realmente voltada para o município de Campinas, porque a gente já recebeu um exame técnico municipal e nesse exame técnico municipal a gente teve alguns questionamentos que foram passados para o órgão ambiental da CETESB, que quem está iniciando, né, esse empreendimento. Bom, já falei um pouquinho, mas a identificação do empreendedor. O empreendedor é a transmissora de energia Campinas e Itatiba, e toda a parte técnica do estudo, né, ambiental e fundiária, é a Hidral que está realizando aí, contratada pela transmissora. A gente tentou fazer uma apresentação rápida, dinâmica, então com as informações mais gritantes assim, do empreendimento. É um empreendimento de 500 kV, passou por um processo de leilão, então a transmissora ganhou esse leilão da ANEEL, né, no ano passado. Tem extensão aproximadamente entre 25 e 26 quilômetros, mas a gente acredita que não passe dos 25 até o projeto executivo. Número de estruturas previstas entre 58 a 60, a gente está agora no projeto final com 58, mas pode chegar a 60 aí, estruturas também previstas para essa linha. A largura da faixa de servidão, através dos estudos elaborados por técnicos específicos, né, essa largura de uma tensão de 500 kV, ela precisa ser maior, até para não impactar, né, em questão de eletromagnetismo, enfim, de impacto aos possíveis moradores que tem ao redor dessa linha. Então a largura da faixa de servidão é 60 metros. A altura média das estruturas é 50, então são estruturas já bem altas, que provavelmente quando a gente finalizar o projeto executivo, a gente vai conseguir visualizar que algumas supressões que a gente está indicando agora não serão necessárias, justamente por causa da altura dessas estruturas. Vão médio, né, o espaçamento entre essas estruturas, então é um vão de 400, mas tem uma outra parte aí do empreendimento que chega também a 500 metros de vão, né, entre as estruturas. Número de circuito é circuito simples. Tipo de estrutura, não sei se todos conhecem as estruturas de linha de transmissão, mas no nosso caso a gente vai utilizar estrutura estaiada, que são aquelas estruturas que têm cabos, né, que dão suporte, e ela normalmente é uma ponta assim, né, para baixo na verdade. E a gente, da estaiada que a gente vai utilizar, ela tem um nome popular de cara de gato. Não sei se vocês já viram elas por aí nas estradas, mas ela parece uma carinha de gato mesmo. E as autoportantes são as tradicionais autoportantes, que são as 4 bases, né, que precisam das fundações para a instalação. Tempo de obra previsto, então são 6 meses, né, isso vai depender muito das negociações fundiárias, porque nem sempre a gente tem o meio ambiente andando em conjunto com o fundiário, então a previsão é de 6 meses, mas pode ter aí um atraso em relação ao que vai acontecer com o fundiário. O objetivo é melhoria no atendimento e suprimento de energia dos municípios, né, de Campinas e Valinhos. Como eu falei, a linha passa pelo município de Campinas e Valinhos. A maior parte dela é no município de Campinas, até por isso que a gente está aqui apresentando, né, o empreendimento, mas ela tem uma porcentagem pequena também, menor, que passa no município de Valinhos. Como eu falei, essa linha ela foi objeto de um leilão da ANEEL do ano passado, se eu não me engano foi o 13, leilão 13 do ano passado, e a transmissora ganhou e já fechou esse contrato no ano passado mesmo, né, que é um contrato fechado com a ANEEL, contrato de número 14 de 2016.
esse contrato, se vocês entrarem na internet, vocês conseguem visualizar, ele é público. Então vocês conseguem ter acesso a esse contrato, não ele é assinado, mas vocês conseguem ter acesso a minuto, caso vocês tenham alguma curiosidade em relação ao contrato na ANEEL. O processo na CETESB já está em andamento. Tá? A gente fez o protocolo, na verdade, primeiro de uma consulta na CETESB ano passado. A gente, eu digo Medral, né? A gente realizou um estudo para entrar com consulta na CETESB. Após um tempo de análise, a CETESB nos informou que o estudo poderia ser através de um RAP, que é um relatório ambiental preliminar, e não de um EIA, né? Que é isso que a gente tentou mostrar para a CETESB, que não precisaria ser um EIA, a gente conseguiria fazer através de um RAP. E a resposta da CETESB foi positiva. Então a gente conseguiu realizar todo o estudo para licenciamento dessa linha através de um RAP. Isso não quer dizer que no meio do processo ou antes da emissão da LP a CETESB não possa chegar para a Medral, para o diretor, e falar que o seu estudo vai mudar de RAP e vai passar para o EIA. Mas por enquanto está indo pelo processo simplificado, que é o RAP. Então, o nosso processo na CETESB, vocês também conseguem ter acesso, porque ele também é público. Se vocês tiverem curiosidade de ir até a CETESB ver esse processo, ou mandar e-mail para a gente, o que a gente puder mandar de informação para vocês, a gente manda de todo esse estudo que foi realizado lá na CETESB. O processo é de número 90 de 2017, então a gente entrou com o processo de licença prévia esse ano, e o de consulta foi no ano passado. Esse empreendimento já tem a DUP, que é o Decreto de Utilidade Pública, né? Então não sei se todos têm conhecimento também sobre esse decreto, mas sem esse decreto a gente não pode instalar, né? Esse decreto é um decreto que diz que a ANEEL aprova esse empreendimento e que ele é um empreendimento de utilidade pública, ou seja, não é para bem da transmissora, mas é para o bem da comunidade envolvida aí na questão da energia elétrica. Fique claro que é da questão da energia elétrica. E a gente também teve que entrar em outros órgãos, né? Então, CONDEPAC, CONDEFAP e IFAM. A gente teve a manifestação do CONDEPAC na semana passada, acho que até nesse joguinho aqui, ela está anexada. Então, foi uma manifestação favorável ao empreendimento. Eu vou explicar um pouquinho por que foi favorável, porque na verdade no início, quando a gente fez o protocolo do empreendimento, teve vários questionamentos por parte do CONDEPAC. Então a transmissora teve que modificar o empreendimento, teve que modificar a alocação de algumas torres para que o CONDEPAC analisasse e aí sim emitisse essa manifestação favorável. Um pouquinho da caracterização da intervenção de uma forma bem rápida, bem corrida. Então, para vocês terem uma noção das propriedades atingidas, são 45 propriedades sem desapropriação, ou seja, não vai precisar tirar casas dos locais onde elas estão localizadas, será só travessia de propriedades, né? E muitas vezes essas propriedades têm plantio de eucalipto, tem pastagem, a gente tem algumas propriedades que tem também mata nativa em estágio inicial, uma pequena porcentagem em estágio médio de regeneração, mas não tem a desapropriação propriamente dita. Bioma é Mata Atlântica, então do nosso corredor aí que a linha atinge, é atingido pelo bioma Mata Atlântica, e a unidade de gerenciamento é a 5, né, que é a Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A intervenção de vegetação, floresta estacional semi-residual, a gente encontrou a maior parte na linha em estágio inicial de regeneração, mas tem uma pequena porcentagem em estágio médio de regeneração também. Só que esse estágio médio, a gente ainda não consegue ter a porcentagem exata de supressão, mas a gente sabe que não vai passar os 3 hectares definidos por lei, para não ter que, através de um processo de gama ou até mesmo mudar o rito aí do estudo para um EIA RIM. Então, de 3 hectares não passa de jeito nenhum. Na verdade, não chega nem próximo a 1 hectare. Então, de estágio médio. Inicial, acho que a gente está em 1,5, 2 hectares aí de supressão. Intervenção em APP, como a gente está numa localização onde tem muitos cursos d'água, não só os perenes, mas a gente achou alguns cursos também, até foi questionado
pelo município, cursos intermitentes, então não tem como não fazer travessia em alguns cursos ou até mesmo impactar a borda daquela margem aí de proteção das áreas de preservação permanente. Então terá sim travessia em alguns corpos d'água, não tem torre em corpo d'água, isso não tem de jeito nenhum. Agora no interior de APP, como eu falei, na área envoltória vai ter uma outra torre ali, e a gente está analisando para o projeto executivo tirar o máximo dessas torres de área de APP. Bom, a intervenção que foi questionada pelo município e também pela CETESB, então foram intervenções questionadas no âmbito estadual e no âmbito municipal, é a questão da interferência na APA Campinas, na interferência de um fragmento em estudo de tombamento e na Serra dos Cocais, que é a Serra dos Cocais, quem está analisando é o CONDEFAR, no município de São Paulo. Aí só para vocês terem noção do que eu estou falando, toda essa parte em amarelo, né, a maior parte da nossa linha é atravessada, né, pela APA de Campinas. A parte de baixo tem em verde é a Serra dos Cocais, e só para vocês terem ciência também, se quiserem pesquisar, a Serra dos Cocais está em estudo de tombamento. Tá? Tem várias liminares que estão tentando derrubar esse tombamento da Serra dos Cocais. Então a gente também ainda está esperando o CONDEFAR dar um parecer para a gente, para ver como que a gente vai ter que atuar nessa partezinha de baixo, que é a interferência com a Serra dos Cocais. E esses verdinhos, né, esses blocos, são as matas tombadas ou de preservação permanente, né, de acordo com o município de Campinas. Então é só uma análise geral aí de onde a linha passa. Como eu falei, a gente recebeu o exame municipal, né, de Campinas. Então nós, da Medral, achamos interessante a gente voltar após a apresentação do empreendimento, voltar nossa apresentação para o exame municipal, para vocês saberem o que o município questionou e qual que foi a nossa solução junto com a transmissora que a gente achou por enquanto, tá? Não, deixa eu deixar claro aqui, nenhuma solução aqui, a não ser o deslocamento das torres, ela é fixa, tá? Ela está passiva ainda de mudança, porque a gente ainda não tem o projeto executivo em mãos. O projeto executivo a gente só consegue na fase de LI, então como a gente está na fase de licença prévia, é por isso mesmo que tem que ter essas discussões para a gente saber qual é o melhor caminho aí para o empreendimento acontecer. Bom, o primeiro questionamento do município de Campinas foi em relação ao reservatório da Sanasa, né, que pega o Rio Atibaia. Acho que todos vocês aqui estão cientes desse reservatório, né, desse projeto aí de reservatório da Sanasa. E o questionamento foi em relação à proximidade do nosso empreendimento ao reservatório, né? Questionando se o nosso empreendimento, durante a fase de implantação, não poderia assorear, por exemplo, o Rio Atibaia. No caso, a nossa linha, aqui bem no ponto onde está mais próximo, né, do reservatório, ela tem uma distância de aproximadamente 300 metros. Lembrando que essa informação do reservatório, ela vem de dados que a gente colheu do exame municipal, mas também não é 100% fixo, né? Porque a gente não conseguiu um material georreferenciado para ficar concreto. Mas ela tem uma distância de 300 metros dessa parte mais próxima do reservatório. Ou seja, e ela também está num terreno um pouco mais elevado, numa cota mais alta. Então não tem como o nosso empreendimento na fase de instalação chegar a assorear o Rio Atibaia, né? Lógico, a gente montou uma justificativa mais robusta para apresentar tanto para o município quanto para a CETESB, mas só para vocês entenderem que esse foi um questionamento, mas não tem risco em relação ao Rio Atibaia, não é nem em relação ao reservatório, né, no caso, aqui eles questionaram o assoreamento do Rio Atibaia. O reservatório por si já é um risco tão grande, não tem nem que falar, perto da linha, mas o reservatório é trágico. Tudo aquilo que aparece na imagem ao fundo ali, como se fosse a água transparente, é mata. Dentro do reservatório, você disse, né? Então a parte
Isso é terrorismo, não é nada. Tudo é marca, vai ser inundado. Mas pelo que a gente... O patrimônio histórico da fazenda. Que é tombado lá dentro, né? Não, o processo de tombamento deles foi arquivado. A Leteia falou que foi. Pode ser reaberto. Isso aí é mais para população imobiliária, ter condomínio em volta e cheio de gente por aqui. Isso não é para comercial, para ninguém. Isso é conversa diária, isso é conversa proibida. Vamos voltar para o empreendimento, né? Porque é um assunto que causa muita emoção. Desculpa trazer à tona, mas como o município questionou, a gente tinha que falar. Outro questionamento do município, e a gente já sabia que ia ter, nós da Metral, a gente já sabia, e até por isso a gente se moveu um pouco aí, já esperando esse questionamento, em relação ao plantio compensatório. Como a transmissora, né, devido à linha, terá que fazer algumas supressões, travessia de APP, acesso, né, proposto, nem todos os acessos a gente consegue utilizar sem ter que arrumar o acesso ou sem ter que suprimir uma árvore ou outra, enfim. Então vai ter que gerar uma compensação ambiental. Né? No caso da nossa linha, a compensação ela vai ser regida tanto pelas leis municipais, né, do município de Campinas, e pelas leis estaduais aí também de São Paulo. E aí a gente vai chegar num número aí de compensação que vai dar o número exato aí de mudas para plantio compensatório. Isso não é sabido ainda? O número de mudas? Então, tudo eu já sabia, mas não é sabido o que vai ser feito para tirar um pouco do impacto. Quer dizer, quanto que dá? 25 quilômetros? Não, 60 metros não é uma área enorme, mas não vai cesárea. É sabido. O que a gente faz? A gente costuma fazer o mais restritivo. Os projetos que a gente faz na fase de LP, a gente sempre faz pensando no pior cenário. Porque a gente sabe que a gente pode mexer quando for fazer o projeto executivo, que aí sim não pode ter alteração. Quando você entrega o projeto executivo para a CETESB na fase de LI, aí você entra com um pedido de solicitação, né, de supressão de vegetação, de intervenção em APP, aí esse pedido ele não pode ser alterado. Mas a área plantada depois não vai ser equivalente à sombra da linha, né? Não, a área plantada, o que acontece? Eu não vou lembrar a legislação inteira de cabeça, mas a estadual ela é definida por áreas de prioridade para conservação. Né? Então, no caso aqui, acho que de Campinas, acho que é alta prioridade. Então, tem um número, um fator de conversão lá dentro dessa legislação que você multiplica pela área impactada e aí você chega no número final. No município de Campinas tem também compensação para espécie exótica, né? Então, tanto em área rural quanto em área urbana. Então, também é todo um cálculo para ser refeito. Mas é uma coisa bem cosmética, então, no final. Não vai cobrir mas acaba cobrindo, viu? Porque tem áreas que você tem que o empreendedor ele tem que compensar 4 vezes a área ou 3 vezes a área que foi desmatada. Então é uma compensação acima. Não vai desmatar nada, quase. Mas mesmo a área de picada. As árvores vai plantar 8. Tem que plantar. Tem que plantar. Se é sombra em lugar que tem radiação, supostamente poderia estar afetando vegetação embaixo, ou fauna, sei lá, ou até construções. Né? Sim. Mas, por exemplo, no caso da Campitiba, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando somar todas essas áreas de intervenção, inclusive árvore isolada, né? Enfim, para a gente fazer um plantio só. Para a gente fazer um plantio só em área da APA, dentro da APA. Então a gente até pode passar, Douglas. E debaixo da linha não pode ter árvore alta. Não pode. A área, o terreno perde, né? Vai ter uma área que vai ter apesar de que com a altura dessas torres que serão implantadas, até por isso que houve a diminuição aí de supressão de vegetação. Porque nem todas as áreas vão chegar num patamar de 40, 50 metros para ter que fazer essa supressão. Quando passa disso, pode mudar embaixo. Isso. Na verdade não pode, né? Mas as nossas supressões, a gente não está falando de limpeza de faixa, a gente está falando só de picada, tá? Porque hoje o órgão ambiental dificilmente ele autoriza uma limpeza de faixa,
que é aquela, aí a faixa inteira, como você está vendo aqui do lado. Tá? A gente, no caso da transmissora, a gente está evitando limpeza de faixa. Tá? Só vai ser sugerido isso para o órgão ambiental se a gente conseguir uma justificativa muito plausível para ter essa limpeza de faixa, que até o momento não precisou. Aqui a gente só está falando de picada e a praça de trabalho, que aí não tem como fugir, né, por causa do maquinário. Então, desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas qual a necessidade dessa transmissão? É por causa do intervenção? Não, Porque ela vai pegar um outro trecho, né? Você quer explicar, Douglas? Não sei se você já explicou isso. Não explicou. É para segurança de quem tem medo de enxergar. Eu queria saber a justificativa. É que assim, esse na verdade é o segundo circuito da linha, tem uma linha existente já que liga a subestação de Campinas com Itatiba, de Furnas, de 1960, 1970, não lembro a data certa das linhas. Já existe essa linha. E agora é o segundo circuito, para reforçar esse primeiro. Reforçar por quê? Tanto na subestação de Campinas quanto na subestação de Itatiba, embora a gente não atinja o município de Itatiba, porque a subestação fica bem na divisa com Valinhos, então essas duas subestações vão receber energia das novas usinas. Belo Monte, Marimbondo, Campinas, e Complexo do Giral, de Rondônia, para Araraquara e Itatiba. Então, essas energias, para deixar o estado de São Paulo, sul de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, deixar um pouco mais independente de Itaipu e das usinas que era da CESP aqui em São Paulo. Nós somos dependentes dessa energia. Então, para diminuir nossa dependência, e como vai ter outras fontes de energia, né, outras usinas, né? Então foi feito esse leilão da ANEEL para uma outra linha, o segundo circuito para ligar essas subestações, né? Para poder, na verdade, para dar uma segurança para o estado de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na verdade é isso. Isso daí faz parte de um contexto maior que vinha lá da construção das hidrelétricas de Giral, Belo Monte, porque todas essas linhas novas, elas são todas interligadas. Né? Então faz parte de um sistema nacional, sistema de interligação nacional. Então, se faltar energia em Itaipu, faltar água em Itaipu, a Belo Monte manda energia para cá e a gente distribui. Se faltar Belo Monte, Itaipu, então para não faltar energia Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, desculpa a ignorância, eu não sou dessa área, né? Mas quando eu penso nesse tipo de coisa, eu penso na questão do desperdício. O relatório aborda alguma coisa sobre a questão de mitigação ou de aproveitamento, eficiência energética das linhas já existentes? Inovação. No caso, essa parte de reaproveitamento, da questão da energia elétrica mesmo, não é uma parte que a gente apresente, né, numa fase aí primária do empreendimento. Se for solicitado, né, tanto pelo órgão ambiental ou por algum município, enfim, a gente pode apresentar. Mas não é algo que seja exigido, por exemplo, para a gente licenciar, né, uma linha de transmissão ou linha de distribuição de energia elétrica. A parte que compete a vocês não entra esse questionamento técnico. Não entra nisso. Mas para quem está de fora, né, até como um cidadão brasileiro, né, as coisas vêm de cima para baixo pronta. Sim. O próprio Belo Monte mesmo não foi concluído, né? Sim. E nem sei se vai ser concluído, né? Você então, falou dessa... Você vai construir uma linha de transmissão, supostamente para receber energia gerada numa hidrelétrica que não foi concluída. Então, eu acho que isso... E ao mesmo tempo a energia lá no Ceará, a de vento que está lá, como chama de vento? Eólica, não tem linha de transmissão. Se tiver agora, está tudo parado o campo. É bem organizado. O Brasil é 10. Certo é isso, certo é construir primeiro a linha para depois construir a unidade geradora. Então por isso constrói todas as linhas, toda a distribuição. Mas é o inverso. No Nordeste é o contrário. A Giral também Estava lá parado. Há 2 anos atrás estava lá tudo parado, rodando, produzindo energia e não tem linha de transmissão. Não precisa ir longe, Aterro Bandeirantes. Eu fui na inauguração. Tinham 6 máquinas funcionando, 6, como chama aquela máquina? Turbina, 12, sei lá, era um monte de turbina e não tinha. A Eletropaulo não ligou o fio. Demorou 2 anos, sei lá. Então, assim, é super organizado, a coisa é bem bacana. Mas você falou dessa parte de medida mitigadora, é só para te esclarecer a parte ambiental e a questão fundiária. Hoje, a legislação estadual,
né, que é o órgão que a gente mais trabalha, que é a CETESB, né, a gente já trabalhou um pouquinho também com o IBAMA, que é, né, no âmbito federal, mas a gente trabalha mais com a CETESB. E hoje a gente percebe que a CETESB é um órgão que está cada vez mais dificultando ou trazendo dificuldades aí para quem quer empreender na questão da energia elétrica. Quando eu falo dificuldades, não estou falando que a CETESB quer brecar o desenvolvimento do país, não é esse o contexto. Eu digo que ela está abrindo mais os olhares para as questões ambientais, então muita coisa que o município questionou, a CETESB já tinha questionado. Antes as licenças elas saíam de uma forma mais fácil, sem ter que mitigar de forma efetiva, né, os impactos causados pelo empreendimento. Hoje não, hoje o licenciamento ele é mais, pelo menos no estado de São Paulo, tá, gente, que é onde a gente atua mais. Eu não estou falando do Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, que é um outro cenário aqui do Brasil. Mas nessa parte de medida mitigadora, na fase de LI e na fase de LP agora, a gente apresenta uma prévia de alguns programas ambientais né, que serão executados durante a instalação desse empreendimento. E na fase de LI a gente apresenta de fato como esse programa ambiental vai ser executado. Então entra a questão de afugentamento de fauna, às vezes entra resgate e monitoramento de fauna, resgate de germoplasma, acompanhamento de supressão para a gente ver se a empreiteira está suprimindo o que é devido e o que não é. A questão de erosão, então a gente precisa fazer esse acompanhamento, é exigido pela CETESB. Comunicação social, durante a obra toda a gente precisa também, o empreendedor precisa realizar essa comunicação social. Enfim, são diversos programas ambientais que hoje são feitos de formas mais efetivas, que cumprem aí o papel de mitigar os impactos ocasionados por uma linha de transmissão ou de distribuição de energia elétrica. Estava falando do plantio, né? Só para vocês entenderem onde a nossa linha está passando, na propriedade Mombuca, que é com quem a gente está tentando o contato aí para fazer o plantio compensatório. Na verdade, a gente já tem ciência que nessa propriedade, qual que é o nome do nosso contato, Douglas? Maria Tomazinho. Maria? É Campinas? É Campinas, é dentro da APA. A gente já tem ciência de que... Pode passar outro. Só um minutinho. Essa, na verdade, o nome da fazenda é Fazenda das Pedras. O grupo que é o Mombuca, né? Essa fazenda é Fazenda das Pedras. É o proprietário, né? A propriedade é Mombuca. Aí a gente tem ciência de que nessa propriedade tem alguns lugares onde estão já sendo pensados aí uma questão de plantio de espécies nativas. Então a gente está tentando esse contato mais efetivo com essa proprietária, né, com a Mombuca lá na Fazenda das Pedras, para ver se a gente consegue fazer o nosso plantio compensatório, o plantio compensatório do empreendimento nessa propriedade. Então, estaria inserido dentro da APA, conforme foi exigido aí pelo município, e também estaria, querendo ou não, ajudando aí, auxiliando um proprietário a deixar a propriedade dele de acordo com a legislação ambiental. Então, seria duas frentes aí de compensação. Você fez alguma sugestão de fazer essa compensação em consonância com os corredores ecológicos, as áreas de interligação de fragmentos, permitindo conectividade de fragmentos? Eu tinha feito uma recomendação para a linha de conectividade, eu não lembro onde que era, mas né, são os dois pareceres, né? Acho que tudo bem também, eu não estou lembrando exatamente onde que era. E esse é um contato inicial ainda, né? A gente está tentando fechar, a gente não sabe se todo o plantio compensatório vai dar para ser feito nessa propriedade, se o proprietário realmente vai querer que todo o plantio seja feito lá, senão a gente vai buscar outros proprietários dentro da APA também para fazer esse plantio. Porque não vai ter derrubada, a compensação vai ser pouquíssima, cabe aqui na praça do jeito. Não, é em torno de 2.000, 3.000 mudas. Mas não cabe numa praça, né? A área que vai ser coberta dá mais de 1 milhão de metros quadrados, estamos fazendo conta aqui. Que não vai mais dentro de floresta, dentro da APA, né? Vai ser uma faixa que dentro da faixa, né? Dentro da faixa, na verdade, então, é uma área que, se não tiver mata, não vai poder ter. Então,
certo seria compensar isso nessa área, né? Sim. Só que não crescer, É muito inferior. A gente segue a legislação, né? A legislação não faz uma compensação por área. No final, para você dificulta, mas para quem está querendo ver a melhorar, Sim. a fica meio desalinho com a coisa. Mas até por isso que o município exige, e a CETESB provavelmente vai exigir em cima, que o plantio seja feito na APA, né?